Fala aí, Tricolor, tá no ar o nosso primeiro Resenha Tática, né? Que é um programa que já tem um tempo que eu gostaria de fazer aqui no canal, poder fazer uma análise dos adversários do Fluminense, né? E também do próprio Fluminense, né? A gente vai tentar fazer resenhas táticas também pós-jogo, durante os pós-jogo nosso, e a gente já faz basicamente isso, a gente tenta fazer, mas no calor ali do pós-jogo, daquele nervosismo é complicado, a gente vai tentar criar essa programação de uma forma mais frequente, para que após os jogos a gente possa fazer uma análise do que aconteceu nos jogos do Fluminense também. E uma também pré-jogo. E a gente inicia, né, essa resenha tática trazendo para vocês um pouco do Borussia Dortmund, né? Para que vocês entendam antes do jogo quais são as valências desse Borussia Dortmund, quais são as suas principais valências e os principais defeitos também. Onde o Fluminense poderia explorar esses defeitos do Borussia Dortmund? Qual é a melhor escalação do Fluminense para confrontar o Borussia Dortmund? Assim, ao mesmo passo que é interessante fazer esse primeiro resenha tática analisando o Borussia Dortmund, do mesmo jeito é um pouco preocupante, né? Porque a gente vê muita variação, muita coisa legal para falar, mas sob o ponto de vista de quem é tricolor, não é tão legal. Enfim, pedir para vocês se inscreverem no canal, não esquece aí de se inscrever no canal para dar essa força para a gente, é muito importante a sua inscrição, então já chega se inscrevendo também, deixando o like, fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, nos ajuda a crescer, então é muito importante que vocês não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Quem puder também hypar esse vídeo, deixa com o comentário do seu celular pro lado e dá um hype aí que é gratuito. Galera, vamos lá, vamos começar falando aqui desse jogo que o Fluminense vai ter pela frente. E antes de tudo, a gente não tem como falar da parte coletiva, das variações táticas desse time, sem a gente falar de jogadores também, dos modelos táticos que esse time do Borussia Dortmund adota, tá? E eu vou colocar na tela para vocês, basicamente, qual é a escalação desse Borussia Dortmund. Eu já vou colocar também, compartilhando com vocês, a imagem do Fluminense que eu gostaria, né? E depois a gente vai falar por que eu gostaria desse Fluminense para esse jogo aí. Mas, ó, o Borussia Dortmund ele joga dessa forma que vocês estão vendo aí, ó. Num 3, que parece um 3-4-3, quando vocês olham assim, seria um 3-4-3, que na verdade depende de como o time está jogando. Na fase ofensiva, ele não faz um 3-4-3, ele faz um 3-2-5, porque o Svensson, que é o ala esquerdo lá de cima, ele encosta no ADM lá em cima, e o Ian Couto encosta no Brandt aqui no lado direito, né? Às vezes é o Bayer, que é o titular, né? Eles têm o Bayer deles também, tá? Às vezes é o Bayer, às vezes é o Brandt. Ficaria entre os dois ali quem é o titular, né? Depende muito do momento ali, quem vai ser o titular e quem não vai ser o titular, então tem aí essa variação entre os dois. Então, acaba fazendo isso. Mas essa é a principal escalação aí, com o Kobel, que é um goleiro suíço, né? O Sully, o Anton e o Benzenbaini. Lá em cima, o Svensson, ala esquerda, Nesha, né? Inesha, né? Que é o nome dele, Inesha, né? O Gross, que a gente vê Grob aqui, mas é Gross. O Ian Couto, que é brasileiro, pela ala direita. Ali o Brandt, um pouco mais à frente. O ADM lá em cima e o Guirassy, que é o grande jogador desse time do Borussia, tá? Então é basicamente essa escalação principal que o Borussia Dortmund vai a campo. Além disso, vamos falar agora um pouco aqui sobre jogadores, né, individualmente desse time do Borussia Dortmund. A gente não tem como não falar sobre alguns jogadores de destaque antes de falar dos pontos positivos e negativos. E também, ou melhor, vamos falar agora sobre os modelos táticos que esse time adota quando ele tem a bola e quando ele não tem a bola. Quando ele tem a bola, como eu mostrei ali, ele faz um 3-2-5, que é esse esquema que vocês estão vendo aí, ó. 3-2-5, tá bom? Tá vendo? Os três zagueiros, né? O Sully, o Anton e o Benzenbaini, que eles ficam bem abertos, como tá mostrando aí mesmo. Eles jogam assim, bem abertos mesmo. Os dois volantes, que é o Nimecha e o Gross, né? O Gross sai um pouco mais do que o Nimecha. E aí lá na frente, ó, pelo lado esquerdo, o Svensson com ADM, o Guirassy um pouco mais à frente, e lá embaixo você vê lá o Brandt e o Ian Couto. Então eles fazem essa formação aí, que é uma formação parecida com o que o Flamengo faz aqui, né? Um 3-2-5 na fase ofensiva, quando eles têm a bola. Na fase defensiva, né, ele já muda um pouco o formato de jogo. Obviamente que depende do adversário. Eu estou mostrando aqui baseado no que eu tenho visto no campeonato alemão
e também na Champions League. Aí eles fazem isso daí, ó, um 5-2-3, que pode ser um 5-4-1 também, tá? Porque o ADM, depende do time. Contra o Barcelona era um 5-4-1, né? O ADM acabava descendo ali, jogando do lado do Mecha. No jogo lá em Barcelona, eles fizeram o contrário, eles fizeram um 5-2-3 e acabaram tomando de 4 do Barcelona, apesar que o placar não diz muito o que foi o jogo, por incrível que pareça. Os gols do Barcelona saíram muito por falhas, assim, bobas, né? Enfim, então eles fazem aí um 5-2-3 ou um 5-4-1 sem a bola, depende muito, mas sempre a linha de 5. A linha de 5 ela não se desfaz enquanto o time não toma a bola. É basicamente assim que joga o time do Borussia Dortmund quando ele não tem a bola. Falamos aqui basicamente da parte tática, a gente ainda vai ver muita coisa sobre parte tática aqui, que é uma visão genérica, né? A gente vai falar sobre destaques individuais antes de ir para as análises dos pontos fortes e fracos e de alguns movimentos que esse time faz em campo. E falando aí sobre jogadores, a gente começa aqui com o Kobel, que é o goleiro, né? O Kobel é o capitão do time, né? Por isso que a gente fez questão de mostrar o Kobel aqui. Ele é o capitão do time, embora tenha 28 anos de idade, né? O Kobel é um jogador de muito destaque, é um goleiro da seleção da Suíça, o titular da seleção da Suíça, né? Ele tem 28 anos, 1,95 m, capitão do time e é goleiro da seleção suíça de futebol, o Kobel, tá? Vamos ver mais uns jogadores aqui de destaque desse time. Tô falando de destaque, mas todos os jogadores são muito bons, tá? Esse aí é o ADM, cara. Esse cara aí, vocês vão ver agora, esse cara, ele é talvez assim o grande craque desse time, tá? Porque o ADM é titular da seleção da Alemanha, né? Como diz aí, ó, nasceu em Munique, tem 23 anos de idade. Ele é alemão, tem 1,80 m de altura e é um ponta direita que no time do Bayern, do Borussia, tá jogando como ponta esquerdo. Só que, na verdade, ele tem uma função muito parecida com a do Arias, tá? Ele cai pelos lados do campo, né? É um jogador que cai por todos os lados do campo. Então, acaba que ele funciona tanto pelo lado direito como esquerdo. Ele é um jogador que cai por dentro se precisar. Então, ele tem muita liberdade em campo para jogar, na verdade, o ADM, sabe? Ele é um jogador que ele tem essa liberdade para jogar, para atuar por todas as partes do campo. Se você olhar no jogo contra o Bayer Leverkusen, ele joga como ponta esquerda. Mas se você vê, tem momentos que ele cai pelo lado direito, ele cria grandes chances pelo lado direito também. Então, se pensar no ADM só como um jogador que vai jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, cara, isso não vai acontecer. Porque ele é um jogador que ele tem essa liberdade dentro do campo, como eu falei. Vocês vão vê-lo jogando com liberdade, caindo por ambos os lados. Então, esse é o ADM, é o jogador que a gente está acostumado a ver tendo liberdade no campo de jogo para atuar por qualquer parte do campo que você precisar que ele atue. Ele tem essa característica. Contra o Bayer Leverkusen, por exemplo, o primeiro gol do Borussia Dortmund sai de uma jogada dele pelo lado direito, cara. Entendeu? Sai de uma jogadaça dele pelo lado direito, que ele faz uma jogada pelo lado direito e aí sai o gol. Então, esse é o ADM, é um jogador que tem essa característica. E que se você precisar dele, ele vai estar ali à tua disposição, tanto por um lado quanto por outro, e é uma característica comum dele, tá? Então, esse é o ADM, que é, para mim, o principal jogador desse time. Olha só alguns números dele, ó, 25 jogos, 7 gols e 6 assistências. Só que assim, além das 6 assistências, ele é um jogador que tem uma capacidade de fazer a transição. Ele é um jogador que, na maioria das vezes, o time busca ele para iniciar as jogadas. Né? Como eu falei, quando ele cai para o centro do campo, o time acaba buscando ele para ele poder fazer o contra-ataque. Quando o jogo está preso, é ele que vai dar o drible, é ele que vai partir com a bola para tentar 1 contra 1. Ele é esse jogador da velocidade, do tapa e sair na frente, de atacar espaço, um jogador que se movimenta muito. Ele lembra muito o Arias, só que ele tem mais qualidade que o Arias. Por quê? Porque ele tem o drible. O Arias não tem tanto 1 contra 1, ele tem 1 contra 1. Ele é um jogador, ele é mais agressivo que o Arias, ele arrisca mais pro gol do que o Arias. Então, assim, é um jogador mais completo que o Arias, o ADM. Então, ele é realmente o cara, o elo desse time. Digamos assim, ele é o que o Salah é pro Liverpool. Lembra muito o Salah, inclusive, jogando. Então, é o cara principal do Borussia Dortmund, tá? Vamos trazer outro, que esse aqui não é um dos grandes destaques, mas ele eu diria que é o mais decisivo do Borussia Dortmund, tá? É o cara também a separado
né? É o acima da média junto com o ADM. É esse cara aí, ó, 29 anos, o Guirassy. Ele tem 29 anos, nasceu. Tá errado ali, né? Arles. Não, tá certo, é Arles, lá na França. Ele nasceu na França, mas joga pela seleção da Guiné. Tá? Ele nasceu na França, mas joga pela seleção da Guiné. Uma opção dele de jogar pela seleção da Guiné, tem 1,87 m, é um centroavante. Os números dele impressionam, galera. Olha os números dele na Bundesliga. Ele teve 30 jogos na Bundesliga e fez 21 gols. Ele tem uma média absurda de quase um gol por partida, gente. Esse é muito gol para a quantidade de jogos que ele fez. Uma coisa surreal essa quantidade de gols dele. Tem 4 assistências. Fico imaginando aqui no Brasil um jogador com 30 jogos e 21 gols. O que diriam desse jogador aqui no Brasil, né? Diriam que o cara é um fenômeno. Porque essa média do Guirassy é absurda. E como joga o Guirassy? O Guirassy é um pivôzão. É um centroavante mesmo, aquele tipo Adriano, né? Jogador de centro de área, que o time busca para ele fazer o pivô soltar a bola para quem vem de trás. É o jogador que o time busca a bola aérea. É o jogador que o time busca aquele passe rasteiro para trás com jogadas nas linhas de fundo. É o cara que na hora da dificuldade da bola nele, ele tenta girar em cima do zagueiro, chutar pro gol. É o cara da decisão. Quando o time precisa dele, ele é o cara que decide, que faz os gols. E se tiver oportunidade, dificilmente perde. Tanto é que os números deles estão aí mostrando que o cara realmente é muito fora da curva. Então, é sim, junto com o ADM, os caras desse time do Borussia Dortmund, tá, galera? Vou colocar na tela para vocês também alguns pontos fortes desse Borussia Dortmund que a gente vai ver aí. O Borussia Dortmund foi eliminado pelo Barcelona nas quartas de finais da Champions League, mas fez uma boa Champions League, uma grande Champions League nessa temporada. Pontos fortes desse time do Borussia Dortmund para a gente ver aí. Ó, saída de bola rápida, com muitos jogadores no campo ofensivo e muita qualidade dos jogadores de meio de campo. Então, galera, é um time que tem uma saída muito rápida, porque tem 2 jogadores, 2 volantes, digamos assim, que são o Nmecha e o Grob, que são jogadores muito habilidosos, né, de muita força e de muita velocidade. Tanto o Nmecha quanto o Grob, eles sabem fazer a bola sair para o campo ofensivo. O Nmecha é o cara que encosta nos 3 zagueiros, que também são jogadores com saída de bola. O que faz o Borussia Dortmund ser um time muito bom na saída de bola é que todos os jogadores que têm a bola no time do Borussia sabem jogar. Os 3 zagueiros, o Benzebaini, o Anton e o Sully, são 3 zagueiros que sabem sair jogando. É como se tivessem ali, guardadas as proporções, 3 Thiago Silva. Essa é a diferença dos times europeus para os times sul-americanos. Não tem jogador meia bomba. Todo mundo tem qualidade. Então, os 3 zagueiros que saem jogando têm o apoio do Nmecha, que desce para dar opção a eles, para ele carregar a bola ao ataque. O Gross, né, que eu falei Grob, né? O Gross é o outro volante, tipo, como se fosse um 8, que ele que é o cara do passe em profundidade. Geralmente o passe longo, o passe buscando o ADM, que recua para receber. Então, é um time que tem muita qualidade na saída de bola. O segundo volante, Gross, é muito bom jogador, se apresenta muito à frente. A bola aérea para eles é muito perigosa, a bola aérea deles. Nos escanteios, sobem para a área. Os 3 zagueiros vão para a área no escanteio, tá? O Benzebaini, de 1,87 m, o Sully, de 1,95 m, e o Anton, de 1,89 m. Ou seja, a linha de bola aérea deles é absurdamente alta. Os escanteios deles são muito perigosos. Então, o Fluminense tem que evitar dar escanteio para eles, porque a bola aérea, sem ser escanteio, ela é perigosa, mas não tem esses 3 caras dentro da área para cabecear. Se você dá um escanteio para os caras, você vai ter esses 3 caras na área para cabecear. E aí a coisa complica, porque a linha aérea deles cresce muito, né? Jogadores de 1,95 m, 87, 89. Então tem que evitar esses escanteios, porque acabam sendo muito perigosos sempre que eles têm esses escanteios. E uma coisa muito importante também, nos escanteios a favor deles, eles vão com os 3 zagueiros, e além dos 3 zagueiros, eles botam dentro da área o Brandt, né, o Guirassy, o Nmecha, que também é um jogador alto, o ADM fica sobrando na frente da área e só deixa 2 jogadores atrás, que seriam o Gross e o Ian Couto. São os únicos que sobram. Então eles botam muitos jogadores dentro da área no escanteio.
O ADM é o principal jogador do time na criação, que eu já falei sobre isso, é o cara que faz a transição em velocidade, que cria a maioria das jogadas deles. Uma espécie de áreas dos caras. E o Guirassy é um atacante letal, muito inteligente e hábil, além de grande finalizador, o melhor jogador do time. Então, esses são os principais pontos fortes desses caras, falando de forma muito genérica aqui. E a gente vai mostrar depois algumas imagens sobre isso daí. Indo para o ponto fraco, são muitos, mas elas existem. Vamos ver aqui. Pontos fracos dele é a recomposição. A recomposição é um ponto fraco. É um time que deixa muitos zagueiros no mano a mano, deixa muitos zagueiros deles no mano a mano com os atacantes, devido ao próprio esquema de jogo adotado, em que pressiona os adversários com pelo menos 6 jogadores no campo ofensivo. A gente viu ali eles fazendo um 5-2-3, né? Quando os adversários têm a bola, mas quando eles perdem a bola no campo ofensivo e precisam recompor, que a recomposição é isso, eles têm muita dificuldade, porque como eles atacam com muita gente, quando eles perdem a bola, para fazer a recomposição, eles sempre sofrem e sempre deixam os 3 zagueiros no mano a mano. Tá? Geralmente, às vezes nem é 3 zagueiros, às vezes ficam 2, porque um deles sai para dar o bote, sai para caçar, né, como falam, né, e aí acabam deixando o campo defensivo muito vazio. Segundo ponto fraco, a linha de 3 zagueiros às vezes se desfaz por conta de bote que um dos zagueiros resolve dar nos jogadores de meio, o ataque dos adversários, deixando buracos no sistema de defesa. Eu vi pelo menos 3 gols que eles tomaram sair disso, inclusive 2 contra o Barcelona. E por último, os defensores, embora muito bom no geral, são um pouco lentos. Então, se pegar um atacante de velocidade, eles vão ter dificuldade. Eles são muito bons com a bola nos pés, mas são um pouco lentos, e isso aí é um ponto positivo para a gente, eles terem zagueiros um pouco mais lentos. Eu acho que nos ajuda aí, nos traz uma expectativa importante. Galera, eu vou colocar aqui para vocês poderem observar algumas imagens, né, interessantes, tá? Quem gosta aí de analisar taticamente, vocês vão sair daqui sabendo muita coisa sobre esse time do Borussia. Primeiro eu vou mostrar aqui o time no esquema saindo com 3 zagueiros, a saída dele com os 3 zagueiros, a saída de bola do Borussia Dortmund. Vou colocar na tela para vocês verem. Esse é o Borussia Dortmund. Olha o que eu falei para vocês, que os 3 zagueiros, eles abrem o campo. O Borussia adora fazer isso que vocês estão vendo aí. Abrir o campo. Abrir o campo, quando eu falo espaçar ou abrir o campo, é isso. É você pegar os jogadores e abrir. Olha onde está um dos zagueiros. Eles jogam com 3 zagueiros. Um está aqui como lateral esquerdo, um mais centralizado e o outro lá em cima. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para tirar a zona de pressão do adversário que está pressionando eles com 3 atacantes, tá vendo? Atrás dos 3 atacantes, eles têm 2 volantes de saída de bola, um Mecha e o Gross, como eu falei para vocês. Os outros jogadores estão tudo lá no campo ofensivo, os 5 atacantes, que eles jogam, que eu falei, o Ian Couto, o lateral direito, que vira atacante. E aí fica um espaço entre esses 2 volantes e os caras lá da frente. Por quê? Porque quando você abre o time e pega muito jogador e coloca no campo do adversário, você também tira a pressão da marcação do adversário. Então, essa aí é uma característica de saída de bola dos caras, como eu falei mais cedo para vocês aqui. Quero mostrar uma outra imagem aqui para vocês. Mais sobre a saída de bola deles. Vou botar mais aqui sobre a saída de bola. Aqui, você tem os 3 zagueiros e você já tem os 2 volantes funcionando. Repara uma coisa aqui. Lá em cima não é o Ian Couto que está aparecendo para jogar. Lá em cima quem está aparecendo para jogar é o Gross, é o volante. Tá vendo? Aqui é o Mecha que está aqui no meio. Olha lá, e os adversários tentando pressionar, né? Fazer ali um 5 contra 5. Mas nas costas de um dos volantes aqui, a gente encontra já o Brandt, tá? E o Ian Couto tá lá em cima. Lá em cima tá o Ian Couto. Aqui no lado esquerdo tem espaço pra caramba. Ó. Tá aqui o ADM no lado esquerdo e o Svensson tá mais avançado aqui na frente. Então tem muito espaço aqui no lado esquerdo se eles quiserem inverter para tentar pegar um contra um. Então você repara que no campo de defesa do Borussia Dortmund não tem muito jogador do Borussia. E eles estão saindo com a bola com poucos jogadores no campo deles. Lembra que eu falei para vocês que eles colocam muitos jogadores no campo ofensivo? Então isso é uma característica de saída do jogo, que vai atrapalhar muito o Fluminense. Se o Fluminense tentar fazer essa saída como está fazendo o Bayer Leverkusen aí, a gente vai ter dificuldade. Por quê? Porque os nossos jogadores, eles não são, primeiro, eles não têm tanta intensidade como tem os do Bayer Leverkusen. Segundo, eles não têm o potencial técnico que tem os jogadores do Bayer Leverkusen para sair
e pressionar, porque os nossos jogadores de defesa também não têm tanta qualidade assim para segurar um contra-ataque com 5 jogadores do Borussia. Então a gente não pode atacar o Borussia como o Bayer Leverkusen está atacando aqui. Tá? Esse é um ponto que eu acho que é interessante colocar aqui. Dando sequência, vamos botar aqui o zagueiro virando o volante na pressão sem a bola. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que eu falei para vocês anteriormente. Ó. Aqui, ó. Olha o que eu falei para vocês aqui. Ó. Aqui você tem a linha defensiva. Lá em cima tá o Ian Couto. Esse carinha que você tá vendo no meio aí, ó, esse de amarelo no meio que tá um pouco perto do árbitro, ele é o zagueiro. Ele é o Anton, que tá saindo para pressionar esse jogador do meio de campo do Bayer Leverkusen que tá ali, ó. O que acontece? Quando ele faz isso, ele deixa o time praticamente com 2 zagueiros no campo defensivo, o Svensson aqui no lado direito e lá em cima o Ian Couto. Então ele abre mão de ter 3 zagueiros para ter 2 zagueiros, tá? E sai no bote, como eu falei para vocês que eles fazem muito isso também. Isso tem um lado perigoso, como eu falei, de deixar o sistema defensivo vulnerável, mas é uma característica também. Aqui vocês vão ver a pressão sufocante com 7 jogadores que eles fazem, tá? Olha lá, isso aí, olha quantos jogadores do Borussia Dortmund estão pressionando o portador da bola do Leverkusen, olha lá. Você tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 os 3 atacantes, né? Mais o ala direito lá em cima, que é o Ian Couto. Aqui embaixo você tem a subida do Gross, que é o volante. Lá em cima você tem a subida do Sully, que é zagueiro. Você tem um mexa aqui embaixo, tá? E você praticamente deixa 3 jogadores no campo defensivo, que são na verdade, você deixa os 3 zagueiros, né? O Benzenbaini, o Anton e o Sully, e você sai a caça com todos os jogadores de meio de campo e os 3 atacantes, pressionando a saída adversária. Então, isso que vocês estão vendo aí, eles estão fazendo contra o Bayer Leverkusen. Então, tenham a certeza que eles farão isso contra o Fluminense também. Tá? O Fluminense vai ter muita dificuldade com essa pressão alta do time do Borussia Dortmund. E eu vou falar o que o Fluminense tem que fazer para que não fique só tomando pressão. Dando sequência aqui, a gente vai começar a mostrar agora para vocês algumas fragilidades dessa pressão sem a bola. Só que essas fragilidades, elas só acontecem porque o adversário, eles têm jogadores de ataque prostrados para contra-atacar. Se você pega os seus jogadores de ataque, traz para dentro do seu campo e só se defende contra um Borussia desse, cara, a tendência é você sofrer e só sofrer. E aí a chance de sair um gol atrás do outro também é grande. Porque você vai ter que ter praticamente o sistema de defesa perfeito. E não existe nada perfeito. Uma hora, tanto você tomar balangada, você toma gol. Não tem segredo para evitar que isso aconteça se você jogar desse jeito. E já o Leverkusen, no jogo contra o Borussia, não. Ele sempre sustentava 2 homens abertos, atacantes abertos, para o contra-ataque. No jogo contra o Barcelona fez a mesma coisa, sustentava o Rafinha, lá do outro lado o Yamal, né, e o centroavante Lewandowski. Então o Borussia tomou 2 gols assim contra-ataque, porque ele pressiona muito alto e deixa os zagueiros muito no mano a mano. Mas vamos lá, vamos ver uma fragilidade aqui. Vou botar na tela para vocês aí. A fragilidade está aí, ó. Essa é a fragilidade, ó, que eu vou colocar agora para vocês na tela um vídeo que mostra essa fragilidade melhor. Nesse momento aí, o Borussia, ele tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores lá no campo ofensivo do Leverkusen. Aí eles perdem a bola. Quando eles perdem a bola, o volante que estava lá atrás enfia um passe no pivô deles. Aí os 3 zagueiros que ficam, inclusive pela direita o Sully tinha ido ao ataque, olha o Sully lá em cima no lado direito voltando correndo para tentar recompor a linha de zagueiro, porque ele resolveu sair para o jogo e deixou o lado direito exposto. Ele volta correndo, o pivô vai pegar, vai soltar nesse cara que está aqui do Leverkusen e vai dar merda. O Leverkusen tem aí, no fim das contas, 4 contra 3. Ele tem superioridade numérica no contra-ataque contra o Borussia Dortmund. Por quê? Porque o Borussia perde a bola no ataque, com 7 jogadores lá no campo ofensivo, e o Leverkusen tinha 3 jogadores sobrando com os 3 zagueiros do Borussia Dortmund. Então, isso gera um contra-ataque que quase gera um gol. E eu vou colocar aqui para vocês, não é o vídeo, porque eu não posso botar o vídeo do lance. Vamos lá, vou colocar na tela aqui para vocês
primeiro lance aí. Vamos ver aí. Vamos ver juntos aí. Repara o seguinte, o Borussia perde a bola. Repare a quantidade de jogadores que ficam para trás. Olha lá, o volante que está portando a bola ali no meio, olha lá, a bola está com o volante, ele dá no pivô. O pivô vai soltar para o meio campo que vem de trás. São 4 contra 3. Esse meio de campo vai enfiar a bola ali, ó, nas costas do Benzabaini. Olha lá, aí o atacante deles vai entrar na cara do gol, do Leverkusen, vai chutar e o goleiro vai salvar cara a cara lá. O goleiro vai salvar cara a cara. Tá vendo? De novo o lance. Então, muito interessante. E vamos voltar aqui ao lance. Vamos voltar ao lance. Ó, de novo, um monte de jogador do Borussia. Eles perderam a bola no ataque. O Leverkusen tem 3 atacantes abertos que não voltaram lá atrás. Não voltaram para ajudar lá atrás. Ali, a bola vai no pivô, o pivô vai soltar no meia. Olha lá, são 4 contra 3, gente. A defesa desesperada tentando se recompor, os 3 zagueiros. Como eu falei, eles são mais lentos. Eles vão tentar funilar e fechar o passe, mas não conseguem. E aí o atacante do Leverkusen entra livre, chuta e o goleiro salva. Então esse daí é um lance que eu queria trazer para vocês de uma fragilidade desse Borussia Dortmund. Vou mostrar para vocês mais um lance aí, um lance de posicionamento errado da linha de defesa e aquilo que eu falei para vocês, o bote errado que o zagueiro do Borussia dá. Vamos ver aqui esse lance aqui que é bem interessante também. Ó, aqui o zagueiro vai sair com um passe longo. Olha lá o atacante onde ele recebe a bola. Ele vai receber a bola, ó, o zagueiro tá ali, ó, com a bola. Ele vai dar esse passo onde a seta tá mostrando, ó. Mas é lá na frente. Olha lá quem ele vai encontrar livre. Por que ele vai encontrar livre? Ele vai encontrar livre porque, olha para aqui pro zagueiro que tá aqui na linha branca do meio de campo. Esse cara que tá na linha branca do meio de campo, pisando ali na linha branca do meio de campo, bem no centro do campo, ele é zagueiro, ele é o Anton. Ele não deveria estar ali. Ele deveria estar onde está aquele cara de camisa 5, aquele cara de camisa vermelha lá em cima. E ele não está. Ele larga a marcação. Ele larga a marcação. Então, quando ele larga a marcação, o zagueiro encontra o cara livre. Parece que ele está impedido ali, mas ele consegue voltar a tempo de receber o passe. É porque como aí não é vídeo, é só a imagem, eu não posso colocar o vídeo, eu não consigo mostrar isso para vocês. Mas o zagueiro, o Anton, ele larga a linha de defesa para atacar o volante, achando que o zagueiro vai dar o passe no volante. Mas não é no volante que ele vai dar o passe. Ele viu que o atacante ficou livre e meteu a bola no atacante. Olha lá. Ele dá um passe longo. Olha lá, ele vai dar um passe longo e vai encontrar o cara. Olha a merda. Entendeu? Então, esse lance resultou também num quase gol do Bayer Leverkusen. Galera, vou colocar aqui o quadro tático para vocês aqui, também para vocês darem mais uma olhada aqui nisso aqui que eu acho interessante. Eu montei aqui, na minha forma de entender, deixa eu só abrir aqui para vocês que fica melhor assim. Assim fica melhor. Eu montei aqui para vocês o que eu entendo que seria a melhor formação do Fluminense. Tá? Como eu disse, quando o Borussia tem a bola, o Guirassy vem para cá. O Brandt vai vir para cá. O Ian Couto vai ajudar o Brandt. O ADM vai ficar aqui. O Svensson vai ficar aqui. O Gross vai ser o cara que vai portar a bola. O Mecha vai ficar aqui. E os 3 zagueiros vão ficar assim, ó. Anton e o Benzebaini lá em cima. É assim que o Borussia joga. O que acontece? Por que eu defendo essas 2 linhas de 4 aí? Gente, a gente não tem qualidade para fazer o que o Bayer Leverkusen fez. Aquelas falhas de marcação do Borussia Dortmund, elas existem, elas são reais. De fato, elas são reais. Vocês viram. Só que para fazer aquilo ali que o Bayer Leverkusen fez, os caras têm 11 jogadores velozes e com muita qualidade de saída de bola. Você vê o passe que o zagueiro deu que quebrou a linha de defesa do Borussia? Tirando o Thiago Silva, qual jogador nosso consegue dar um passe daquele dali? Com a velocidade que o cara deu aquele passe ali. Porque não é só ter a qualidade. O Ganso tem qualidade, mas o Ganso tem velocidade, o Ganso tem drible. O zagueiro dos caras se livra da marcação do ADM, que dá um drible no ADM, que é um baita de jogador, e enfia um passe longo, forte. Então a gente não tem essa qualidade, a gente não tem condição de fazer o que o Leverkusen fez. Os nossos pontas são pontas, tirando áreas, são pontas que têm 1 contra 1, velocidade, definição, drible rápido, toma decisão inteligente. Não, a gente não tem.
Então a gente não até nas limitações que o Borussia tem, até nos problemas que o Borussia apresenta, para a gente se torna não impossível, mas se torna difícil explorar pela falta de qualidade que a gente tem. Então, qual é para mim a melhor forma de enfrentar esse Borussia? Você jogar com 2 linhas de 4 alinhadas, tá? Bem aproximadas, e abrir o Serna, que é um jogador de muita velocidade, e o Arias deixar ele flutuando no campo todo, mas mais aberto pela direita mesmo, podendo flutuar pelo meio, podendo vir aqui buscar a bola, mas livre, mas dizendo a ele, Arias, tenta concentrar teu jogo na direita, mas se preciso você flutua. E o Serna aberto aqui. E aí a gente se defender com uma linha de 4, com o Guga, que tem um potencial de defesa melhor que o Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, ou René, aí vocês escolhem. Canóbio, porque é um jogador muito voluntarioso no sistema defensivo, ajuda muito na fase defensiva. Martinelli, Hércules e Nonato, que são nossos 3 volantes de pegada e marcação no meio de campo. Eu faria isso aqui, tá? Deixaria o Arias aberto pela direita e o Serna pela esquerda para a gente ter o quê? O contra-ataque. Porque, com certeza, o Borussia, embora tenha 3 zagueiros, ele vai tentar deixar esses jogadores aqui, os volantes, bem avançados. Bem avançados. E aí é a hora que, numa roubada de bola dessa, a gente consiga explorar o que a gente tem, o que eles têm de defeito, que é o 1 contra 1. Imagina o Arias no 1 contra 1 com o Benzebaini, que é um zagueiro de 1,95m, lento, e o Arias no 1 contra 1 contra ele. De repente o Arias encontra um gol. Imagina o Serna pegando 1 contra 1 com o Sully, que é um zagueiro de 1,89m, lento pra caramba também. O Anton, que tem mais velocidade, joga aqui. A gente pode tentar uma jogada individual do Serna na velocidade e entrar na cara do gol. Então, assim, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo uma possibilidade de a gente neutralizar as principais jogadas que o Borussia tem, que são pelos lados do campo, com muita velocidade de triangulação, porque o Gross, ele encosta aqui para fazer essa jogada, e o Martinelli vai ter que encostar, né? Com a subida do Sully aqui, o Anton vai virar tipo um volante, e o Benzebaini vai ficar por aqui, o Anton cai por dentro, numa pressão do Fluminense aqui, eles vão dar no Anton, que vão buscar o Guirassy, que vai ficar mais no mano aqui com o Freitas, porque o Martinelli vai estar protegendo aqui o lado do Gross, onde o Gross está subindo. E o Guirassy, com o Freitas no mano a mano, meu amigo, ele vai levar vantagem. Não tem como ele levar vantagem. O Hércules vai ter que estar protegendo um mexe aqui. O Thiago Silva protegendo a subida do ADM aqui. Tá? Então, qual é a questão aqui? Para a gente tentar ter uma chance nesse jogo, a gente precisa ter o que a gente tem de melhor no contra-ataque. Arias e Serna não podem voltar tanto. Arias e Serna tem que sobrar aqui abertos para que a gente tenha como sair do sufoco. Por incrível que pareça, se defender com 8 e não com 10, tendo escape, você tem mais chance de conseguir sair do sufoco. Porque numa disputa aqui, você pega uma bola dessa, você enfia no Arias aqui para ele no mano a mano com o Benzebaini, cara, o Arias vai dentro do gol. O Arias vai passar pelo Benzebaini, que eles ficam no mano a mano, e ele vai dentro do gol. Aí o Sully vai estar aqui, ó, voltando que nem um louco, o Anton também, como a gente viu contra o Bayer Leverkusen, e o Serna aqui dando opção. O Sully vai ter que se preocupar com o Serna aqui. O Anton e o Benzebaini vão ter que correr atrás do Arias, que tem muita velocidade. Então, assim, o Arias é um jogador, o único jogador desse time do Fluminense, o único, que tem o potencial dos jogadores do Leverkusen para enfrentar um zagueiro desse no 1 contra 1. E a gente tem que tentar aproveitar o que o Arias tem de melhor. Por isso que ele tem que estar aberto. Por isso que nesse jogo, e aí, quando a gente fala de pensar jogo a jogo, é isso. Para esse jogo, o Arias não funcionaria tão bem ficando aqui. A não ser que a gente tivesse um ponta de velocidade e de muita qualidade que pudesse jogar aqui no lugar do Arias. Né? A gente não tem esse ponta. A gente não tem ele. E aí o Arias poderia ajudar aqui. Em vez de você botar o Canóbio aqui no lado aqui, você botaria o Nonato, sei lá, mais pelo lado, deixaria o Martinelli mais para o lado, o Nonato aqui, o Arias aqui do lado. Né? Enfim, você poderia fazer coisas diferentes, mas não é a realidade. O Fluminense não conta com um ponta com a qualidade que o Arias tem de fazer essa ponta. E o Serna é o nosso melhor ponta, se depois do Arias, não tem jeito. Ah, mas tem o Keno. Que Keno a gente pode esperar, gente? Que Keno a gente vai esperar? A gente não sabe, o Keno tá sem jogar. Então, assim, eu faria essa montagem de tática, eu deixaria o Arias aberto pelo lado direito, deixaria o Serna pelo lado esquerdo, né? Eu até prefiro o Arias pelo lado esquerdo, mas enfim. E o Serna pelo direito, mas enfim.
Eu sei que eles vão subir com o Antony e vão deixar os dois zagueiros no mano a mano, como eles fazem. E aí que tá a grande coisa. Dando a bola pro Antony, se a gente conseguir fechar a linha defensiva e dar a bola pro Antony, cara, a gente vai ter o 1 contra 1 do Serna com o Sully e do Arias com o Benzebaini. E aí que a coisa pode acontecer pra gente. Então, é a nossa chance de vencer ou de surpreender o Borussia Dortmund. Óbvio, o Borussia Dortmund tem 1000 outros recursos. Tem a bola aérea no Guirassy, que é um risco. E cruzamento para a área tu pode fazer de qualquer lugar, né? Isso é uma realidade. Tem a bola no pivô, no Guirassy, que também é uma jogada perigosa deles, que solta para quem vem de trás. É um problema que a gente vai ter. Eles têm muitas opções, mas basicamente o que eles jogam é assim, abrindo uma linha de 5 no último terço e com jogadores de muita movimentação. O Brandt, que se movimenta muito, o Ian Couto, que muitas vezes vai ao fundo para cruzar para o Guirassy, o ADM, que sai às vezes do lado esquerdo, cai para o meio. O ADM não fica só aqui não, gente. Ele vem para cá também, virar um meia de ligação, pegar essa bola, dar no Guirassy, se apresentar por aqui atacando esse espaço, ou então tentando atacar esse espaço do Thiago Silva. O ADM é esse jogador. Se o jogo está muito preso e não está acontecendo, o ADM desce, manda o Mexa subir mais, e aí ele passa a receber a bola e ficar de frente para o time, para poder jogar de frente para a linha de defesa do adversário, e ele se torna um jogador mais perigoso. Então, assim, eles têm muitas opções e muitas variações de jogo, mas se a gente quer conseguir alguma coisa, ou tentar de alguma coisa de forma a surpreender, o esquema é esse, é 2 linhas de 4 e ter 2 jogadores abertos para o contra-ataque. A gente não pode fazer nunca isso aqui, ó. Nunca isso aqui, ó. Tá? Nunca isso aqui. Tá? Ou então isso aqui, ó. Uma linha de 5. Vamos lá. A gente pode até fazer uma linha de 5, mas não isso aqui. Não isso aqui, ó. Jogar com 2 linhas de 5. Nunca isso aqui. Se a gente quiser fazer uma linha de 5, a gente pode fazer. Guga por aqui, Thiago Silva, né? O Freitas, o Fuentes e o Canóbio ajudando aqui com uma linha de 5. Aí Martinelli, Hércules, Nonato, né? O Arias e o Serna sobrando. Pode fazer isso aqui se quiser. Isso não é proibido fazer isso aqui, não. Pode fazer, só deixar o Serna sobrando. Só que se ficar só o Serna sobrando, vai ter sempre 2 zagueiros contra 1. Eles vão estar sempre com 2 zagueiros contra 1. Tá? O Antony vai para o ataque. Mesmo que o Serna pegue uma bola no mano a mano, ele não vai ficar no mano a mano. Ele vai ficar sempre com 2 zagueiros sobrando. Então ele não vai ter vantagem sobre esses 2 zagueiros. Por isso que eu acho que não dá para fazer isso daí. Jogar com uma linha, a não ser que você faça um 5-3-2. Você fecha uma linha de 5, você libera o Arias fica aberto, o Serna do outro lado, 5-3-2, com 3 volantes e uma linha de 5. Você pode fazer isso aqui também. Canóbio protegendo o Fuentes aqui pelo lado esquerdo, e lá pelo lado direito, quando o jogo estiver pelo lado direito, o Nonato protege o Guga e o Canóbio forma a linha de volantes, subindo o Martinelli, Hércules e Canóbio assim. Você pode fazer isso. Né? Se for no lado direito, é o Nonato que faz a cobertura, se for no lado esquerdo, o Canóbio que faz a cobertura. Você pode fazer isso também. E esses perguntam, por que Tela? Mas por que o Canóbio? O Canóbio, galera, é um jogador que ajuda muito na fase defensiva. É um jogador de recomposição. Para esse tipo de jogo, que a gente precisa de jogador que tenha vigor físico para recompor e ajude a gente a se defender bem, a gente precisa do Canóbio. E eu sei que muita gente vai falar assim, porra, você vai deixar o Ganso de fora, você vai deixar o Cano de fora. Gente, a gente está falando de algo completamente diferente de tudo que a gente viu em termos de futebol. Nada, a gente não pode pensar nesse jogo como a gente pensa contra o Palmeiras, como a gente pensa contra o Flamengo, como a gente pensa contra o Corinthians. Galera, não dá, esqueçam isso. A gente não tem como pensar dessa forma. Não tem mesmo. Não tem. Estou falando para vocês. É outra realidade, é outro tipo de futebol. Acho que vocês estão vendo aí os jogos, né? Vocês viram o que o Paris Saint-Germain fez? Meteu 4-0 no Atlético de Madrid? Você viu o que o Bayern fez? Meteu 10-0. Tudo bem que o time do Auckland City é um time amador. Mas foi lá o Bayern e meteu 10-0. Então, assim, galera, é outro futebol. Se a gente quer pelo menos honrar a camisa do Fluminense, a gente não tem como jogar com 2 jogadores em campo que não vão estar ali 100% se doando, que não vão estar ajudando na fase defensiva, né? E que na fase ofensiva não tem velocidade, não tem contra-ataque. Não dá, gente. Não dá.
é outro tipo de futebol. Outro tipo de futebol. Outra coisa também que o time deles contam com um jogador perigoso é o Julien Duranville. O Julien Duranville tem 19 anos e para jogos presos que eles tenham dificuldade, é um driblador. É um jogador reserva, um ponta reserva que tem muito drible, muita velocidade, tá? E pode ser um jogador complicado também, que pode entrar e atrapalhar também nosso time. Pode atrapalhar muito o nosso time, tá? A gente pode ter essa dificuldade. Nos escanteios, como eu já falei que eles sobem com os 3 zagueiros altos, quando eles se defendem no escanteio, eles se defendem com muitos jogadores, mas sempre sobra os 3 atacantes, o Guirassi, o ADM e o Brandt. Então, assim, o Fluminense não pode subir com muita gente no escanteio, porque se subir com muita gente no escanteio contra o Borussia, esses 3 atacantes do Borussia vão ficar no mano a mano com os zagueiros do Fluminense. E isso é fatal. Isso não pode acontecer. O Fluminense não pode subir com muitos jogadores no escanteio a favor dele. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então, algumas ponderações importantes que eu queria fazer aqui. Quando a gente apontou aqui os pontos fracos do Borussia Dortmund, que eu mostrei o vídeo aí da questão deles atacarem com muitos jogadores e ficarem no mano a mano, até nisso a gente tem dificuldade de pensar como é que o Fluminense aproveitaria. Porque eu volto a falar, uma coisa é você fazer isso contra o Barcelona e você vai ter no contra-ataque Rafinha, Lewandowski e Yamal. Se for contra o Leverkusen, mesma coisa. Não no mesmo nível, obviamente, que não dá para comparar, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Não dá para se comparar uma coisa com a Bayer Leverkusen e Barcelona. Não dá para você comparar uma coisa com a outra. São estações diferentes. Né? Quando você olha para o Bayer Leverkusen, você olha para o Barcelona, os 3 atacantes não se comparam. Mas vamos lá. Eu até botei aqui os atacantes do Leverkusen. O Adli, que é pelo lado direito, que é um jogador do Senegal. É um cara com uma velocidade absurda, drible 1 contra 1 absurdo, muita velocidade. E aí, realmente, com um jogador desse, você consegue explorar essa linha de defesa exposta. O outro lado, o Wirtz, que é um alemão, também de muita velocidade, você também consegue aproveitar isso. O Tella, que é um atacante, também embora seja um jogador de área e tudo, é um jogador de movimentação, você também consegue explorar. Agora, o Fluminense tem quem para fazer isso? Tem quem para fazer esse 1 contra 1, jogo em velocidade? Então, até nisso a gente tem dificuldade. Então, a gente tem que tentar escolher o que é melhor para a gente nesse jogo. Óbvio que quando a gente for enfrentar o Ulsan e o Mamelodi, nada disso que eu botei aqui, na minha opinião, é ideal. Contra esses times, a gente tem que fazer o jogo que a gente faz no Brasil mesmo. A gente está acostumado a fazer. Eventualmente, dependendo de como esses times... Eu não estudei esses times ainda, tá, galera? Mas como vão estar, você pode ter o Ganso no meio de campo, você pode ter o Cano no ataque, problema nenhum. Agora, para esse jogo, eu não vejo outra saída, tá? Então, assim, venho assistir 6 partidas do Borussia Dortmund. Nesse fim de semana, assisti 3 jogos do Borussia Dortmund e a minha conclusão sobre esse jogo é essa. Eu acho que o Fluminense tem poucas chances de vencer o Borussia Dortmund e essas poucas chances que ele tem de vencer passam muito por uma mudança tática completa, né? E principalmente explorar a possibilidade de explorar um jogo reativo, que é o caminho para o Fluminense vencer esse Borussia Dortmund. Se defender bem e quando contra-atacar, ter sempre a opção de um passe longo, né, para quebrar a linha de marcação do Borussia. O Borussia, como eu falei, sobe muito jogadores no campo ofensivo, então se você consegue quebrar essa primeira linha de marcação, você tem um campo inteiro livre para você atacar. Foi assim que eles se ferraram com o Barcelona, foi assim que eles se ferraram no Campeonato Alemão contra o Bayer Leverkusen, no início do jogo, tomando 2 gols, depois eles viraram até, né? Mas foi assim que eles tomaram o Bayern de Munique, o Eintracht Frankfurt, que venceu eles dentro de casa 3-0, foi dessa forma que eu vi o jogo contra o Eintracht Frankfurt. Então, todas as vezes que o Borussia teve muita dificuldade e se deu mal, foi desse jeito. Foi quando ele subiu demais. A derrota para o Leipzig, também, que eu vi o jogo contra o Leipzig, foi exatamente assim, 2 gols de contra-ataque em 5 minutos. Então, assim, todas as vezes que eles sofreram e perderam, eles perderam porque eles subiram com muitos jogadores ao ataque, deixando seus zagueiros no mano a mano com os atacantes adversários. Então, é o caminho para o Fluminense tentar surpreender. Para isso, não dá para pegar e botar todo mundo no campo defensivo.
você tem que ter o escape para uma bola longa. E aí você tem que ter o Serna, você tem que ter o Arias para poder buscar ele 1 contra 1. E só dessa forma o Fluminense tem como tentar ganhar esse jogo. Tá, galera? Enfim, temos que acreditar. Esse foi o Resenha Tática, espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou também não tem problema, comenta aí o que você faria diferente, dá sua opinião aí. E terça-feira é a grande decisão, devemos fazer um pré-jogo pela manhã, cedinho, e nos concentrar aqui 1 hora para esse confronto histórico, né? O Fluminense, quem sabe, aí surpreende o mundo e assusta o mundo, assombra o mundo e vence o Borussia Dortmund. Vamos torcer. Valeu, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus, tá? Hoje tem bate-papo tricolor, tem vários conteúdos aqui no canal. E amanhã a gente vai estar fazendo pré e o pós-jogo. Valeu, galera. Um abraço.